Se é válido fazer justiça com as próprias mãos para fazer cumprir a função social, segundo eu otorgar para minha justiça, então é válido também a gente pegar um assaltante no meio da rua e matar ele. Vai tirar os 4 anos como vereador ou vai se candidatar a alguma coisa em 2026? Existe pretensão? Existe. Só que eu não parei para dialogar ainda sou um partido, para onde eu vou. Só sei que o pessoal especula muito que talvez eu venha a deputado estadual. O senhor pretende trocar de partido? Eu soube que você foi sondado pelo PL. O senhor falou aí eu sobre soube eu soube que o vereador foi sondado pelo PL. Teve conversas, até para compor a nominata de federal. Parte do mundo político analisa que sua eleição se deveu justamente a movimento dessa natureza que é contestado por uma parte da sociedade com uma atitude não republicana. Como é que o senhor examina isso e como é que o senhor se posiciona frente a essas críticas? O que exatamente, sim? Pode ser direto. Não, estou sendo direto. Como, por exemplo, como foi com o Mineiro, né? Como foi com o Mineiro, em algumas circunstâncias, inclusive dentro da própria Câmara, e alguns políticos até mencionam a possibilidade de que o senhor estaria em busca de uma outra ocorrência dessa natureza para, mais uma vez, catapultar um projeto político. O que o senhor tem a dizer quanto a isso? O MBL foi quem pediu a cassação de Glauber Braga. O que o senhor acha sobre isso? Se isso acontecesse, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de Natal, se eu expulso a pontapé um integrante do MLB da Câmara Municipal, eu seria cassado claramente nas próximas 3 semanas. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo ao Repórter 98. Boa noite, meu querido. Boa noite, toda a bancada da 98. Boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui de todo o estado do Rio Grande do Norte. Perdão a demora, é muita correria. O mandato, tô tendo aí minha primeira experiência, mas feliz que consegui chegar a tempo e vamos bater esse bate-bola aí, ver o que sai daqui. Vamos lá. Começo tratando a questão da SEI das invasões. E eu queria saber como é que anda o andamento, como é que caminha aí a comissão especial de inquérito que investiga as invasões em Natal. Já existem alguns indícios de irregularidades que se possam antecipar e gerar responsabilizações? Bom, os indícios eles já são desde a própria criação, porque não existe prerrogativa legal para se invadir propriedade privada, muito menos prédio abandonado público. Isso aí quem define se um prédio ou uma casa está cumprindo a função social é a Constituição. Eles gostam de falar e realmente a Constituição deixa claro no artigo 5º, inciso 22 e 23, que propriedade privada deve cumprir sua função social, porém no inciso 24, a própria Constituição diz que quem define que se cumpre ou não é a lei. E só existe desapropriação de uma propriedade improdutiva na função social com prévia indenização em dinheiro. Ou seja, não é um movimento social que vai chegar numa propriedade, vai invadir e depois provocar a justiça para que dê desapropriação. Pelo contrário, primeiro a justiça age e depois vem os programas sociais para fazer aquela propriedade cumprir uma função social. Então, para mim, desde o princípio já existe irregularidade. Partindo desse pressuposto, que já do início já tem esse tipo de irregularidade, o que a gente está apurando agora, já ficou demonstrado na última oitiva, é que não só existe por parte desses militantes esse tipo de avanço contra a lei, mas também existe uma influência do Partido dos Trabalhadores, não só com gabinetes da Casa Legislativa aqui de Natal, no caso da Câmara Municipal, mas também do próprio governo do estado, que financia esses militantes. Eu consegui provar, inclusive eu trouxe aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui as ordens de pagamento de passagens que foram feitas para algumas das integrantes essas que não compõem o governo do estado, integrantes essas que não conseguiram falar para mim lá dentro, como relator, quando eu fiz a pergunta do que elas foram fazer, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são as passagens aí que foram pagas pelo governo do estado. E passagens diárias, vereador? Diárias a gente não encontrou ainda no canal da Transparência, mas as passagens ele conseguiu encontrar, é um trabalho muito árduo, já fizemos um requerimento via Comissão Especial de Inquérito também para o governo do estado para tentar explicar o que isso significa, porque, por exemplo, como vereador, a gente também tem direito a fazer viagens oficiais, mas que representando a Câmara. Por exemplo, fui para Brasília recentemente, eu tive que comprovar com fotos, com BIP da minha presença no evento, tive que comprovar qual é o evento. Então tem uma série de comprovações para você que são exigidas no poder público para dar essa transparência, para que seja realmente válido tendo esse ressarcimento por parte do poder público. Então, não foi colocado de maneira objetiva lá por elas e a gente fez esse encaminhamento para o governo do estado. Então, além de ter essa preocupação que já acontece aqui no município, a SEI foi criada para isso, e que eles estão cometendo esse tipo de crime, fazendo essas invasões, também tem essa preocupação que é o dinheiro público sendo utilizado para financiar esses militantes. Em relação a essa relação que o senhor aponta entre as invasões e um partido político, além dessa questão das passagens aéreas, o que mais o senhor traz de comprovação para alegar que há uma relação conflituosa?
Bom, o Tiago Mesquita, da CEMURB, ele já esteve também presente na Comissão Especial de Inquérito e ele demonstrou pra gente um relatório onde demonstra, por exemplo, que a Natália Bonavide já participou como um agente de negociação entre as partes, o poder público e o MLB. A própria Natália Bonavide, isso aí é público e notório, já disponibilizou advogados. Isso é legal? Depende do ponto de vista. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Você acha que é legal o contribuinte pagar quase 20 mil reais em período de pré-campanha, que é a Bianca e a Lívia. A Bianca foi candidata e a Lívia trabalhou na campanha da Bianca. Pagar pré-campanha quase 19 mil reais para elas estarem viajando para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Não, falando da presença da deputada federal Natália Bonavides. É ilegal a partir do momento que aquele ato é ilegal. É a mesma coisa seguinte, é o que eu costumo falar nas entrevistas. Inclusive eu fiz um projeto de lei fake para disponibilizar, mas eu não quis fazer isso. Que é o seguinte, se é válido fazer justiça com as próprias mãos para fazer cumprir a função social, segundo eu otorgar para minha justiça, então é válido também a gente pegar um assaltante no meio da rua e matar ele. Porque se a gente vai otorgar pra gente o poder de fazer a lei, então é equiparado o cara que entra na propriedade privada de alguém para invadir e tomar posse, é equiparado a gente reagir a um assalto e matar um bandido. Pra mim, se vale fazer a justiça com as próprias mãos, é isso. Aí, entrando no se é moral ou se é ilegal. Se eu pego um cara, eu tô vendo um assalto, um cara é apoiador meu, o cara tá quase matando um bandido na minha frente, e eu vou lá e ajudo ele a matar o bandido, por mais que fosse meu desejo, eu tô agindo contra a lei. Então, se a Natália Bonavides disponibiliza advogado, e aí, se for pago por dinheiro público, a gente também tá puxando se esses advogados no período tava sendo lotado no gabinete dela. Se ela paga advogado para estar advogando para esse tipo de invasão, que é crime, então tá incorrendo claramente aí, para mim, não. Vereador, queria saber o seu olhar. Moral. Perfeito. Agora, eu quero trazer o seu olhar aqui com relação ao equilíbrio do direito à moradia e, ao mesmo tempo, o respeito à propriedade privada. Qual é a proatividade, o que o vereador sugere como solução? Bom, o que a gente tá levantando agora, e o que já foi repercutido também nas oitivas, é que a gente primeiro ouviu as autoridades, secretarias, figuras ligadas mais à questão policial, ouvimos a vítima e depois estamos ouvindo aqueles que supostamente estão fazendo esse tipo de invasão, aí levando em consideração já os depoimentos que houve. O que foi levantado já com as próprias autoridades da cidade, inclusive levando pro setor das empresas, que primeiro, esses movimentos não procuram as secretarias da mulher, da moradia, da habitação, secretaria de assistência social, não procuram também os supermercados de maneira republicana, tipo, vamos fazer uma frente aqui, vocês conseguem ajudar nosso movimento, conseguem ajudar essa família. Não. O que acontece é o seguinte, de maneira truculenta, organizada, e aí, ao meu ponto de vista, já analisando que existe influência desses atores políticos dentro dessas invasões, não só de maneira organizada, mas de maneira partidária também. Essa Bianca, por exemplo, ela é filiada ao UP, que é um partido político, e ela participou de eleição. Ou seja, é um movimento organizado, é um movimento que age politicamente e age politicamente fora da lei. O que a gente tem que fazer, e aqui eu tenho certeza que são daquelas obviedades, ninguém vai ser contra a paz mundial, mas tem que a gente conseguir equalizar uma linha que consiga de fato atender aquelas pessoas que não têm moradia, mas isso dentro da lei, e a gente tem que fazer cumprir também que as pessoas tenham a preservação do seu direito à propriedade. Vereador, o projeto que penaliza torcedores violentos vem em um momento de alta tensão nos estádios, não só aqui como Brasil afora. O que motivou a propor essa medida? E eu lhe pergunto se também já há articulação para a aprovação dele. Bom, o que motivou primeiro foi as reiteradas brigas que acontecem aqui nos clássicos, além daquele avanço que aconteceu num registro e aí que trouxe a urgência para mim, em relação à briga da jovem, a jovem e a Inferno em Recife, que teve aqui um fato muito polêmico, eu não vou nem descrever. Uma torcida organizada com o nome de Inferno, Ave Maria, meu Deus do céu. Puxa. E qual é o problema? E aqui existe muitas contradições em relação ao projeto, que foram criadas algumas coisas que não tem no projeto. Por exemplo, o projeto ele não vai punir as torcidas, vai punir as pessoas em CPF, exatamente, vai punir apenas os torcedores. Correrem no erro, né? Exatamente. E aí não tem previsão de criminalização também, porque a gente está no âmbito municipal. Então é muito mais sanções administrativas, e que desde multas até perder incentivo fiscal ou até mesmo algum tipo de benefício social, e basicamente já foi aprovado agora na Comissão de Legislação e Redação Final, foi aprovado também na de Finanças, está prestes aí para plenário, e pelo que eu sinto na casa vai ser unânime, assim, talvez uma rejeição outra ali da oposição, mas não vejo razão para isso, porque é um projeto muito claro, um projeto, inclusive quem fez a relatoria do meu projeto, e aí aqui pra galera entender que não existe extremismo da minha parte, quem fez a relatoria do meu projeto foi a Brisa Braque do Partido
trabalhadores. E mesmo com os nossos embates lá, eu cheguei para ela para dialogar, para ela ter uma percepção técnica e não dar um parecer contrário ao meu projeto só por uma birra política. Então, eu abro o diálogo quando é para ter os trabalhos legislativos funcionando plenamente, como esse meu projeto, e aí já teve esse parecer favorável que foi na Comissão de Legislação e Justiça Vereador, e Redação Final, e agora vai para plenário brevemente. perfeito. Eu queria falar sobre a questão do projeto dos flanelinhas. Como é que anda, qual é o objetivo principal, como é que anda o trâmite desse projeto, e eu também pergunto em cima disso, há algum olhar paralelo à decisão do projeto em si em relação à reinserção social ou treinamentos para os flanelinhas? Como é que anda essa questão? Bom, quando eu resolvi formular esse projeto, foi pós-carnaval, quando eu comecei a receber inúmeras denúncias de pessoas que estavam cobrando 50, 60, 70 reais, quando era casos de mulheres estacionando, esse valor chegava até 100 reais de maneira intimidatória. Foi quando eu resolvi fazer o projeto. E antes de fazer o projeto, eu fiz uma pesquisa breve de como acontece em outros municípios e outras capitais que já tentaram fazer algo nesse sentido. O que eu vi? Eu vi que outras capitais que tentaram, por exemplo, regulamentar, não deu certo porque é muito flanelinha e a fiscalização, principalmente da Guarda Municipal, é quase nula, porque o efetivo não consegue acompanhar tudo isso em todas as cidades. Então, o que eu resolvi fazer? Em primeiro momento, até pra gente ter um termômetro de como vai ser esse projeto, eu resolvi apenas colocar em fiscalização e aí também trazer sanções administrativas para os flanelinhas apenas em eventos públicos e privados de grande porte, porque a Guarda Municipal, ela já está presente nesses eventos, só que não existe efetivamente uma fiscalização de algo que é muito claro. O flanelinha que cobra 30 reais a você e fala que se você não pagar, quando você voltar, seu carro vai estar arranhado, isso é extorsão, é um crime muito claro, só que isso não é fiscalizado na cidade. Basicamente, meu projeto, ele dá essa legitimidade do cidadão, ele poder exigir que a guarda ou qualquer, até a própria polícia militar que tiver naqueles locais ali, faça esse tipo de fiscalização. Agora, o que já tramita também, e aí é um projeto do Kleber Fernandes, que às vezes o pessoal confunde. O meu projeto é específico para eventos públicos e privados de grande porte. O do Kleber Fernandes é uma espécie de regulamentação dos flanelinhas. Eu acho que é mais difícil trazer esse tipo de regulamentação, mas já fez audiência pública, tá abrindo diálogo e basicamente é isso, parar com que flanelinha fique stalkando as pessoas na cidade. Tem rua que você tem 2 flanelinhas na mesma rua. Exatamente. Porque eles administram daqui para aqui, até um ponto é de um, até outro ponto é de outro, é um negócio assim. Exatamente. Completamente dividido e a população fica a mercê do bom humor de cada um deles. Vereador, falar agora um pouco sobre política. O senhor é um vereador de primeiro mandato e eu lhe pergunto, vai tirar os 4 anos como vereador ou vai se candidatar a alguma coisa em 2026? Me perguntam bastante isso. Eu estou focado apenas em exercer meu mandato nesse momento. Essa resposta é igual, tá padrão todo político aí, viu, vereador? Fala. Não, eu sou. Olha pra lente ali da verdade, como dizia o focado, tô focado em exercer o meu trabalho. Eu acredito que eu estou fazendo com muita maestria. Eu furei muitas bolhas que eu não havia atingido ainda, e eu acho que isso é mérito do trabalho que eu venho fazendo, tanto em fiscalização quanto o próprio trabalho de ser econômico e mesmo assim conseguir ser eficiente. Hoje eu sou o vereador mais econômico da casa em todos os sentidos. Existe pretensão? Existe. Só que eu não parei para dialogar ainda sou um partido, para onde eu vou. Só sei que o pessoal especula muito que talvez eu venha deputado estadual. Não tenho pretensão nenhuma de deputado estadual. Sua predisposição hoje é de tirar o mandato inteiro de vereador. Ou ser candidato a federal? Ou tirar o mandato inteiro, ou se for, vai ser candidato federal. Federal, certo. Isso. Vereador, o senhor é do Partido União Brasil, o partido do prefeito Alisson, que é pré-candidato. Recentemente o senhor teve em Mossoró, posou com Alisson, conversou, o vereador Robson Carvalho também fez o discurso mais de dar a defesa da pré-candidatura de Alisson, mas o senhor ficou mais na sua. O senhor apoia a pré-candidatura de Alisson e quem é sua chapa para 2026? Eu não tenho fechada minha chapa para 2026, eu gosto muito da figura do Alisson, ele é muito parecido comigo no sentido que a gente é um político de comunicação. Se não fosse as minhas redes sociais, eu não teria sido eleito aqui em Natal. Eu costumo brincar que na eleição, a minha equipe de campanha era 6 pessoas e meu escritório era a sala da minha casa. Então, é inimaginável pensar isso há 20 anos atrás. Simplesmente não aconteceria. Eu teria, sei lá, o voto das 6 pessoas que estavam trabalhando para mim. Nem da minha mãe eu teria, que ela nem mora aqui. Então, então o que eu penso a respeito do Alisson, eu acho que ele tem uma comunicação muito boa. Ele consegue chegar em várias camadas da população e eu acho que, pelo que eu estou vendo nas pesquisas e olhando essa tendência, não só da figura preparada, mas da figura que consegue chegar em todos os públicos, eu vejo que o Alisson está despontando então, como esse esse tem uma possível preferência candidato. como pré-candidatura ao governo
governo de Alisson, frente aos outros que estão postos? Não, eu tenho uma semelhança com o Alisson. Então, eu tendo a ver nele uma representação minha nessa questão de comunicação, e eu vejo que ele tem uma linguagem muito mais popular para atingir as massas. O senador Stilson é um cara que eu admiro bastante também, mas ao meu ver, acho que o senador Stilson vai ser candidato à reeleição no Senado. E Ele aí, já deixou isso claro. E aí, de todos os candidatos expostos, aí eu poderia bater o martelo que o meu candidato a Senado seria o senador Stilson, porque justamente por questão de alinhamento de trabalho, acho que o trabalho dele também é muito parecido com o meu, a gente tem, talvez tenha algumas divergências, mas eu acho que se eu pudesse cravar algum candidato para 26, seria o senador Stilson. O senhor pretende trocar de partido? Eu soube que você foi sobre sondado isso. pelo PL. O senhor falou aí Eu sobre soube mudança que de partido. eu soube que o vereador foi sondado pelo PL. Teve Não, conversas. Até para compor a nominata de federal. Não, eu fui sondado pelo PL, não. Não foi Então o senhor sondado. permanece no União Brasil? Permaneço até a última decisão. Até... Alguma simpatia pelo segundo voto ao Senado, vereador? Não, provavelmente vai ser nulo. Nulo? É mesmo. E deputado estadual, uma vez se o senhor for candidato a federal, vai votar em si mesmo, claro, e não seria diferente. E no caso de deputado estadual? Deputado estadual não tenho proximidade com nenhum deputado hoje de mandato. Eu acho que caso eu venha ser candidato a federal, que é a minha preferência, se for para estadual eu não saio de forma alguma. Se for para ser estadual tem que construir isso. Não sei ainda quem seria, mas tem, por exemplo, eu ando bastante com o Robson, acho que ele faz um trabalho muito bom, foi relator agora da PPP, é um cara que preside a Comissão de Finanças, é vice-presidente da Casa. Mas não tenho ainda um candidato firme para 26. Se fosse afirmar, 26 seria apenas o Stilson. O senhor falou que poderia anular o segundo voto para o Senado. O senhor não avalia positivamente, já que tem uma linha ideológica de atuação semelhante à sua, o senador Rogério Marinho, por exemplo? Não que ele seja candidato ao Senado, mas eu queria saber a sua avaliação sobre a atuação do senador Rogério Marinho. No caso, não seria para voto, seria... Não chega para voto, avaliação mesmo. Eu falei de voto porque a tendência era que repetisse dois candidatos de direita, por exemplo. Bom, o senador Rogério Marinho, eu tive a oportunidade de conversar com ele, com outros vereadores também na mesma sala. Parece ser um cara muito bem articulado, muito bem inteligente, muito bem colocado. Eu acho que é um bom representante como senador da República, representando aqui nosso estado. Mas assim, divirjo diametralmente das pautas hoje que ele adota do bolsonarismo, tem uma linha diferente, mas assim, eu acho que ele faz um mandato ok. Teve uma parcela de mérito muito grande na reforma trabalhista, e eu acho que é um cara que ele, tecnicamente, é muito preparado para o trabalho legislativo. Vereador, cumprindo aí o horário pelo compromisso que o vereador já tinha sinalizado para a gente, disponibilizar os microfones para suas despedidas e agradecer a sua presença aqui com a gente. Felipe, posso fazer só a última? Desculpa. Fazer uma rodada de perguntas. Eu então quero vamos, fazer mais vamos uma. lá. O senhor é de um movimento nacional chamado MBL. Isso. O MBL foi quem pediu a cassação de Glauber Braga, né? Pelaquela decorrência que aconteceu. Ele esteve aqui, inclusive, nessa bancada, disse que é o maior absurdo que a Câmara poderá fazer se ele perder esse mandato. O que o senhor acha sobre isso? Bom, primeiro o que aconteceu lá já foi muito claro, foi divulgado amplamente pelo próprio Gabriel Costinari, que é meu amigo pessoal, que foi o cara empurrado e chutado pelo Glauber Braga dentro do Congresso Nacional. Eu pergunto pra vocês, se isso acontecesse, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de Natal, se eu expulso a pontapé um integrante do MLB da Câmara Municipal, eu seria cassado claramente nas próximas 3 semanas. O que aconteceu com o Glauber Braga é muito claro, são vias de fato com um cidadão comum que estava dentro do Congresso acompanhando a votação do PL que estava rolando dos Uber na época. Ele foi lá apoiar os Ubers que estavam indo do Rio de Janeiro. Ele é do Rio de Janeiro, o irmão dele é o representante da Uber, de vários motoristas que ele representa, e ele estava lá preso para cumprir essa agenda. E quando o Glauber Braga avistou ele, começou o Glauber Braga a fazer essa provocação para ele sair de lá. Talvez ele se ache o dono do Congresso naquele momento, pediu para o Costinari sair de lá, e o Costinari não saiu, então ele saiu empurrando a pontapé. Então não só vai ser legítimo a cassação dele, como tá demorando. O Hugo Mota, ele deu 60 dias aí, não sei se já ultrapassou os 60 dias, mas o rito tradicional seria já ter ido pra plenária e ele, inclusive, já ter sido cassado. Estão segurando as pontas agora, porque ele fez aquele show de ficar com fome lá, que eu nunca vi se fazer greve de fome, ficar tomando isotônico. Assim é muito fácil. Então, eu acho que é legítima a cassação e acho que tem que acontecer, e o que deve acontecer é justamente isso. Acho que não vai ter mais caminho pra ele. E, inclusive, eu acho que o Mineiro deveria ser o próximo. O vereador... Pois é, Pelo que o deputado fez com você? O senhor se envolveu em uma confusão, não foi dentro de um prédio De um órgão público, foi no aeroporto com
o agora deputado federal Fernando Mineiro. Quais foram os desdobramentos disso? Qual a repercussão jurídica e, além disso, política também? Então, o processo é muito mais político do que jurídico. Por exemplo, o Glauber Braga, ele está sendo cassado hoje, vai ser cassado porque nem dentro do próprio PSOL existe um apoio total para ele. Existe alas dentro do PSOL. Existe a ala do Boulos, existe a ala da Sâmia, que é a ala do Glauber. Érica Hilton também. Exatamente, exatamente. No próprio Congresso Nacional, houve briga da ala do Boulos com a ala da Sâmia Bonfim. Então, não existe algo unânime do próprio partido deles. E o Glauber Braga é malquisto em toda a Câmara. E na primeira sessão que teve da Comissão de Ética, ele ainda foi para cima do presidente Arthur Lira, falando que era um bandido, enfim, saiu chamando Arthur Lira de tudo que é nome. Ali, para mim, foi ele percebendo que o fim dele estava próximo e ele quis jogar, beleza, vou cair atirando. Mas a sua situação? Então, vamos lá. É a mesma coisa que aconteceu com a gente, só muda que foi, em vez de ser na Câmara Federal, foi no aeroporto, mas foi via de fato, foi publicamente veiculado em todos os locais, só que o Fernando Mineiro é do Partido dos Trabalhadores e hoje, pelo Partido dos Trabalhadores está no poder mais uma vez, eu acho muito difícil a nível de articulação política conseguir passar uma cassação, mas se for levar em consideração a agressão física ao cidadão comum por parte de um representante da população, eu acho que teria que ser a mesma medida. Mas o senhor pediu que isso acontecesse? Sim, foi representado pelo deputado Kim Kataguiri na Comissão de Ética e Quebra de Decoro Parlamentar, mas só ficou engavetado. Vereador, parte do mundo político analisa que sua eleição se deveu justamente a movimento dessa natureza que é contestado por uma parte da sociedade com uma atitude não republicana. Como é que o senhor examina isso e como é que o senhor se posiciona frente a essas críticas? O que exatamente, sim? Pode ser direto. Não, estou sendo direto, dizendo que esses métodos de provocação ou de instigar e provocar com que a pessoa exerça algum comportamento extremo. Como, por exemplo, como foi com o Mineiro, né? Como foi com o Mineiro, em algumas circunstâncias, inclusive dentro da própria Câmara, e alguns políticos até mencionam a possibilidade de que o senhor estaria em busca de uma outra ocorrência dessa natureza para, mais uma vez, catapultar um projeto político. O que o senhor tem a dizer quanto a isso? Bom, primeiro que antes daquele fato com o Mineiro no aeroporto, eu já tinha 290 mil seguidores no Instagram, mais de 200 mil inscritos também no YouTube, e já tinha mais de 500 mil de seguidores nas minhas redes totais. Então, eu não aparecia a partir desse momento. Outra coisa, primeiro a gente tem que definir o que é provocação e o que é fazer uma pergunta legítima de um cidadão comum. Em nenhum momento eu dirigi a palavra ao Fernando Mineiro, ou seja, não existiu nem a possibilidade de a gente interpretar uma pergunta como provocação, porque em nenhum momento eu dirigi a palavra a ele, e apenas eu dirigi a palavra a Gleice Hoffmann, presidente do PT, que em outro momento falou que o Bolsonaro era um machista fascista, porque os índices de feminicídio têm aumentado, e quando foi no governo Lula, aí, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é minha opinião, disse que aumentou os índices de feminicídio durante o governo Lula, e eu fui perguntar para ela se o governo Lula também era um governo machista. E aí ela me respondeu falando que eu era bolsonarista, fascista, etc. E o Fernando Mineiro, por sentir naquela situação, não sei, ofendido de alguma forma, ele que veio agredir sem eu dirigir a mínima palavra a ele. Então, primeiro, inclusive serve para desmontar toda essa narrativa. Não houve provocação, porque eu fiz perguntas legítimas a respeito de um dado público e notório vinculado por veículos de pesquisa muito bem renomeados aqui no Brasil. Segundo, não dirigi nenhuma palavra ao Fernando Mineiro, ele simplesmente, por puro prazer, talvez, de bater em alguém, foi lá e agrediu o meu cameraman. Ele disse que acionou a Polícia Federal pro senhor. O senhor recebeu alguma intimação? Eu já dei 3 depoimentos à Polícia Federal, como se eu fosse o cara que agrediu, mas aí é aquela coisa, você tá do lado certo da história, é muito melhor você se defender do que você ter que defender alguma coisa que você não acredita ou é errado. Agora, recentemente, acho que faz 3 semanas que eu ganhei da Gleice Hoffmann, na verdade, o Ministério Público Eleitoral pediu o arquivamento de um processo da Gleice Hoffmann que se dirigiu a mim justamente com essa justificativa de que eu utilizei aquele momento para ter uma prerrogativa eleitoral. Então, o Ministério Público perdeu o arquivamento, validando na justiça que isso aí não passa de uma narrativa. O senhor estava no aeroporto ou foi lá realmente para fazer os questionamentos? Eu estava no aeroporto, a gente foi validar inclusive a passagem desse cara aqui, que é meu social media, que ele estava indo 3 dias para frente, ele iria para São Paulo, ele é de São Paulo, e aí eu recebi a informação que ele estava lá, eu fiquei lá para fazer essa pergunta para ela. Vereador Matheus Faustino, agradecer sua presença e bom compromisso aí, microfones para suas despedidas. Bom, muito obrigado pelo convite, eu acho que é a segunda vez que eu tô aqui no 98, primeira vez no programa Repórter 98. Quero agradecer você que me ouviu até o final. Se você tiver alguma eventual dúvida, se ficou aqui a respeito de eu não ter respondido como você queria, não foi tão claro, pode procurar nas minhas redes sociais, Faustino RN, todas, TikTok, Kawaii, Instagram, todas as redes sociais possíveis, Twitter, enfim, YouTube, pode procurar em todas
Faustino RN, pode mandar a pergunta, inclusive também você pode se dirigir também ao meu gabinete, que a gente vai atender você com muita atenção. Quero agradecer a vocês mais uma vez, uma boa noite para todos e muito obrigado. Obrigada, Obrigado, vereador. Obrigado, Boa noite. vereador. Boa noite.